Jovens, o seguinte, na semana passada a gente viu impulso e quantidade de movimento. Tá? Vou dar uma relembrada bem rapidinha para a gente poder continuar aqui. Então, nós vimos que o impulso era calculado como a força vezes o tempo, tá? E que o impulso é o resultado da interação da força com um objeto. Tá? Você pode pensar na aceleração ou você pode pensar no impulso. Impulso igual a força vezes o tempo é uma grandeza vetorial. Então, se é uma grandeza vetorial, a gente precisa adotar um referencial. A quantidade de movimento, nós vimos que ela é determinada por Q igual a M vezes V, em que Q e V também são grandezas vetoriais. Tá? Então, a velocidade determina o sentido e a direção da quantidade de movimento. A quantidade de movimento é uma grandeza mais... Eu não quero fazer a comparação com a energia, mas é complicado não fazer. O significado é totalmente diferente das duas. Mas vocês vão ver na semana que vem que ela se conserva em sistemas isolados, a quantidade de movimento, assim como a energia. Então, a energia mecânica, no caso, né? Então, a quantidade de movimento é definida por massa vezes velocidade. E nós vimos também que uma outra maneira de calcular o impulso, que era o impulso da força variável, impulso para forças que são diferentes de constantes. Nós calculamos usando o método gráfico. Tá? Que é aquele método padrão, a gente já usou isso para trabalho também. Quando alguma coisa não é constante na fórmula, é quase certeza que você vai calcular a partir da área do gráfico. Então, força e tempo. E aí você tem um gráfico aqui, né? Vou fazer um gráfico aleatório. Aqui. E essas áreas... Deixa eu ver... Aqui. Somadas formam o impulso. Tá? O impulso é igual numericamente à área. Então foram as três coisas que nós já vimos, começamos a fazer alguns exercícios, tá? Aqueles exercícios de introdução, igual aconteceu com energia, que aí tinha uns exercícios bem fáceis. A massa é tanto, a velocidade é tanto, qual que é a energia cinética? Deixa assim mesmo, deixa assim. A altura é tanta, a massa é tanta, a gravidade é tanta, quanto a energia potencial. Então no comecinho, você vai calcular as coisas separadas. A partir de agora, a gente já começa a misturar um pouquinho. Por quê? Vamos para um exemplo aqui, em que eu tenho, passando um caminhão aqui na frente de casa, em que eu tenho uma superfície, tá? Eu fiz um exemplo muito parecido quando a gente estava falando de energia, tá? Basicamente o mesmo exemplo, só que aqui eu estou mudando uma das variáveis. Então eu tenho uma bolinha aqui, eu tenho uma outra bolinha aqui, na verdade é a mesma bolinha. Aqui é antes, vou colocar t igual a 0, e aqui t maior que 0, então isso aqui é depois, né? Essa bolinha tem uma velocidade para a direita, a velocidade inicial. E aí, a bolinha está indo para a direita, feliz e contente. Neste momento em que o t é igual a 0, eu venho e aplico uma força nesse corpo, na mesma direção do movimento. E mantenho esta força aplicada, tá? Aqui eu vou manter uma força constante, até chegar nesse outro ponto. Mais ou menos aqui. Então a força eu não vou mudar. Beleza. Se eu estou aplicando uma força no sentido do movimento, quando essa bolinha chegar, tá? Essa massa chegar na outra posição, a velocidade vai ter aumentado.
porque eu estou ajudando o movimento. Tá? Se você quiser pensar em energia, eu estou transferindo energia para o sistema a partir de trabalho. Então, a velocidade final será maior. E aí, onde que este exemplo entra no conteúdo ali de cima? Eu tenho uma força agindo em determinado tempo. Então, eu tenho um impulso. Né? A força no tempo é o impulso. Está aqui. Eu tenho a velocidade mudando. E a velocidade mudando, como a massa é constante, vai alterar a quantidade de movimento. Então, o impulso, a ação da força, altera a quantidade de movimento. Então, eu vou puxar aqui, ó. O impulso é a variação da quantidade de movimento. Esta relação matemática, que não é bem uma equação, é uma ideia, né? Uma ideia diferente, você vai aplicar os conteúdos que você já sabe, é o teorema do impulso, em que o I é o impulso e o ΔQ a variação da quantidade de movimento. Professor, mas isso só vale quantidade de movimento. Isso aqui só vale se a velocidade aumentar? Não, se a força for contrária ao movimento e a velocidade diminuir, você também vai ter uma variação da quantidade de movimento. E aqui você vai abrir, igual a gente abriu o trabalho, igual a variação da energia cinética, você vai abrir o que for necessário para relacionar com o problema que você tem, que você está tentando resolver. Uma curiosidade que eu vou tentar fazer aqui nesse cantinho, tá? Curiosidade. Bom, vou pegar o teorema do impulso, que está em vermelhinho, e vou brincar um pouco com ele. O impulso é a variação da quantidade de movimento. E toda variação, para quem não lembra, é final menos inicial, né? Então, deixa eu mudar de cor aqui agora. O impulso eu calculo como força vezes o tempo. E a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial. Então, a força é igual a quantidade de movimento final, como aqui deixa eu fazer, pronto, massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial, né? Quantidade de movimento variando, dividido por ΔT, que é a variação do tempo. Só que eu tenho massa nos dois termos, então eu posso colocar em evidência velocidade final menos a inicial dividido por ΔT. Só que V menos V0 é ΔV. E ΔV por ΔT é a aceleração. Então, a força é igual a massa vezes a aceleração. Tá? É daqui que nasce a segunda lei de Newton, de verdade. A segunda lei de Newton ela vem do impulso e da quantidade de movimento. Então, a segunda lei é uma simplificação deste conceito. Professor, por que é uma simplificação? Porque eu fiz um passo aqui que nem sempre é verdadeiro, que é neste ponto aqui embaixo. Porque eu considerei, quando eu abri a quantidade de movimento, que a massa é a mesma. Mas nem sempre a massa se mantém constante. Tá? Então, com valores de massa constante, isso aqui é a segunda lei de Newton. Com valores de massa não constante, essa não é a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton real, bom, real assim, dentro do possível aí pro ensino médio, né? Porque na graduação aí o bicho pega um pouco. Deixa eu só dar uma apertada aqui em cima. Puxa pro lado aqui. A segunda lei real, deixa eu ajeitar isso aqui também. Só um pouquinho pro lado. Pronto. É essa aqui, ó. Força
é igual à variação da quantidade de movimento no tempo. Essa é a segunda lei de Newton. Se você pegar o livro lá do Newton, Principia, em que ele descreve o movimento dos corpos, ele fala de movimento, tá? Mas movimento, uma variação do movimento. Essa variação do movimento, quando traduzida para a linguagem física atual, é a variação da quantidade de movimento. Ele não fala massa vezes aceleração, tá? Então é uma simplificação que é feita porque, né, segunda lei de Newton. Porque nós trabalhamos no ensino médio com casos simplificados, casos mais comuns, e não com todas as possibilidades. Mas fica aí a curiosidade para vocês. A segunda lei de Newton, que é a lei da dinâmica, ela vem do cálculo do impulso da quantidade de movimento. Até porque impulso não uma fórmula, mas é um conceito mais fácil de entender, né? Se você dá um impulso maior, o objeto ganha mais velocidade. Dá um balanço, que seja, uma bola que você impulsiona com o pé, então fica um pouco mais tranquilo, tá bom? Vocês querem um tempinho para copiar? Não precisa? Como que tá a situação aí? Querem perguntar alguma coisa? Para eu poder ir para os exercícios? Eu não sei como vocês estão fazendo, gente, nas aulas. Eu sei que às vezes a gente passa muita coisa assim, porque a gente não tem mais o quadro de ficar virando para frente e para trás e falando com vocês. E às vezes vocês tiram print e tudo, mas tenta depois passar pro caderno, tá? Quem tá tirando print, tirando cópia da tela aí de alguma maneira, tirando foto, sei lá. Porque o fato de copiar ajuda a lembrar. Por incrível que pareça, é meio arcaico, mas funciona. Bom, ninguém falou nada, eu vou continuar. Então, vamos fazer o seguinte. Tem uns exercícios de impulso e quantidade de movimento que ficaram para trás, que são esses 3 aqui, tá bom? Eu vou resolver eles no final, se der tempo. Senão eu faço um adendo dessa aula, aquele esqueminha, né? Acaba a aula, eu vou lá e continuo gravando os 3 exercícios. Quando subir a aula, tem um a mais aí do que vocês tiveram ao vivo, tá bom? Este exercício, ele está na página... Esqueci de anotar de novo. Deixa eu pegar aqui, peraí. Na apostila 3, né? Apostila normal, não é o caderno de atividades. E ele está na página... Estamos terminando já a apostila, hein? Página 49 da apostila de vocês. Aqui eu tenho página 49. Então vamos lá. Uma força constante de módulo 12 newtons. Então a força vale 12 newtons. Passa a agir sobre um corpo de massa igual a 4 kg, que estava em repouso. Então a velocidade inicial era 0. Considerando que a força age por 3 segundos, determine, na alternativa A, o impulso que age durante 3 segundos. O impulso você pode calcular de duas formas. Pela fórmula do impulso ou pela variação da quantidade de movimento, usando o teorema. Só que eu não tenho a velocidade final ainda. Então eu vou calcular pela equaçãozinha do impulso mesmo. Professor, como que eu vou saber? Tem que analisar as informações que você tem, né? Se eu te dou um prego, um martelo, o que você vai fazer? Vai parafusar? Vai martelar, né? Então, o impulso, a força vale 12, o tempo vale 3. Então, 36 newtons vezes segundo é o valor do impulso desta força. Na alternativa B, a velocidade atingida pelo bloco. Então ele quer a velocidade final depois de 3 segundos. Aqui você poderia até calcular a aceleração, força igual a aceleração, usar as equações de movimento uniformemente variado que vocês estão vendo com o Renan. Daria certo, mas vamos aplicar o conteúdo porque tem casos mais para frente que a gente vai precisar dele. Então, vamos pegar uma cor diferente aqui. O impulso é a variação da quantidade de movimento. Tá? O impulso eu já sei, vale 36, eu calculei na alternativa A.
A variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos a inicial. A massa vale 4, a velocidade final eu quero, menos. A massa vale 4, a velocidade inicial vale 0. Então esse termo aqui, ó, ele desaparece. Fica 36 igual a 4 velocidades finais. 36 dividido por 4. Então a velocidade final é de 9 metros por segundo. E assim a gente determina qual a velocidade do objeto depois do tempo. Ah, professor, mas você falou que dá para fazer por aquilo lá, talvez dê para fazer por energia, dá para fazer por movimento lá, uniformemente variado, com as equações que a Ana está passando. Dá, gente, a física é uma só. Só que quanto mais ferramentas vocês adquirem para analisar problemas físicos, mais facilidade vocês têm. Tá? Vocês ainda são mais novos, tudo, mas quando você vai ficando mais velho, você vai começando a querer ter ferramentas em casa. Então, você vai descobrindo que se você tem a ferramenta certa, é muito mais fácil fazer qualquer serviço. Seja ele, assim, conceitual, igual na ciência, nas aulas, ou na vida prática. Se eu te dou uma tesoura e mando cortar grama, você consegue cortar grama com a tesoura. Mas, né? Então, vamos dar a ferramenta a mais. Só que para isso, vocês têm que treinar com as ferramentas. Senão eu dou uma motosserra para vocês não sabem usar motosserra, você arranca a perna fora. Aí já viu a caca que dá, né? Então, primeiro exercício feito. Vamos para o segundo exercício. Opa, quase que eu fiz caca aqui. Uma criança derruba um corpo de massa 100 gramas, já vou arrumar para aquilo de cima de um balcão. Se ela derruba, a velocidade inicial é 0. Tipo, bateu ali e começou a cair. O corpo atinge o solo com uma velocidade final de 5 metros por segundo. O sentido do impulso vertical exercido pelo solo sobre o corpo. Então vamos ver. Um negócio meio estranho a pergunta, hein? Temos o chão. Opa. Temos o chão. E temos o corpo chegando já no chão com uma determinada velocidade. Que é essa velocidade final. Ele pergunta o impulso exercido pelo solo sobre o corpo. Quando o objeto bate no chão, para que lado, para que direção, para que sentido a força do chão está agindo sobre o objeto? Bom, na hora que você tem a bolinha batendo no chão, o chão está fazendo uma força para cima, parando esse objeto. Então a força do chão é para cima. O impulso é força vezes o tempo. E o sentido da força é o sentido do impulso. Tá? Então, o impulso ele é vertical para cima, porque é a mesma direção da força. Ah, professor, mas o corpo estava indo para baixo. O que importa para o impulso é a força. O que importa para a velocidade ali, o que a velocidade vai determinar é a quantidade de movimento. São coisas diferentes. O módulo do impulso vertical exercido pelo solo sobre o corpo. Aqui a gente vai considerar que o objeto bateu e parou, tá? Porque se ele quicar aí muda um pouco. Então, vamos considerar que isso aqui era um antes. E depois, eu tenho uma velocidade final 2 aqui, ó. 2 linhas, que é 0. Tá? Porque essa aqui é início da queda. E a de baixo ali é final da queda. Essa 0 de cima é quando estava em cima da mesa lá. Bom, o impulso é a variação da quantidade de movimento. Aqui eu vou ter que estabelecer um referencial. Então eu vou escolher um referencial para baixo como sendo positivo. Tá bom? Então, impulso é força vezes o tempo. Opa, aqui não vou precisar abrir, não. O impulso. Tá? Por que eu não vou abrir? Porque ele já pediu o impulso, né? Então, não preciso da força nem do tempo aqui.
Não vou precisar calcular nem força nem tempo. E variação da quantidade de movimento, que é final menos a inicial. Só que quando o corpo para, significa que a quantidade de movimento final é 0. Menos a inicial. 0,1. E a velocidade inicial vale 5. É essa velocidade aqui, ó. Tá? Enquanto ele está caindo. Quando ele está quase chegando no chão. O impulso é menos 0,5 newtons vezes segundos. Professor, por que deu negativo? Porque deu contrário ao meu referencial. Ah, então se eu colocar o referencial para o outro lado, tá errado? Não. Tá? O negócio é você demonstrar, deixar claro qual referencial que você escolheu. O importante é que o referencial seja o mesmo, o correto. Beleza? Não é muito complicado esse conteúdo. Por enquanto, a única diferença é que, em relação à energia lá, é que aqui é vetorial, né? Você precisa tomar cuidado com essas coisas de direção e sentido. Lá não precisava. Vamos para o próximo. 3. O tiro de meta é um lance do futebol em que o atleta realiza um chute para recomeçar a partida depois da bola ter saído pela linha de fundo. Tá bom. Considere que na cobrança de um tiro de meta, pera aí, já vamos colocar uma informação a mais, que é óbvia, né? Mas a velocidade inicial é 0, a bola está parada no tiro de meta. A bola sai com uma velocidade final de 108 km por hora. E aí você vai transformar isso, dividindo por 3,6, para metros por segundo. E dá 30 metros por segundo. Sabendo que a massa da bola é 400 gramas, que eu já vou colocar em quilo, e que o chute dura 0,02 segundos, determine a força do chute. Então vamos lá. Isso aqui é o clássico, né? Eu tenho massa, eu tenho velocidade, eu tenho força. É impulso igual a variação da quantidade de movimento. Eu quero a força, então eu vou abrir o impulso. Em força vezes o tempo. A variação da quantidade de movimento é a final menos a inicial. A inicial é 0, porque a velocidade inicial é 0. Né? Qualquer coisa vezes 0 é 0. A força eu quero. O tempo eu vou transformar em notação científica. 2,10 a menos 2. A massa eu vou transformar em notação científica. 4,10 a menos 1. E a velocidade final, vou deixar como 30 mesmo. Então, 4 vezes 30, 120, 10 a menos 1, dividido por 2 vezes 10 a menos 2. 120 dividido por 2 dá 60. 10 a menos 1 é que eu vou subtrair com o de baixo. Só que menos com menos dá mais. Então fica menos 1 menos menos 2, menos 1 mais 2, que dá mais 1. Então a força é de 600 newtons. A força de contato com o pé. Seria o equivalente a você segurar um objeto de 60 quilos, mais ou menos. É a mesma força. Tá? Deixa eu liberar aqui para vocês fazerem a chamada. Espera só um pouquinho. Pronto. Está liberado para a chamada. Ó, tem mais um exercício aqui, gente. Deixa eu só ver o tamanho dele aqui, peraí. Tá, esse eu vou fazer depois gravado ali, porque não vai dar tempo. Eu vou acabar comendo o intervalo de vocês. Entre as duas aulas aí, tá? Então, respondam a chamada. Se alguém quiser tirar uma dúvida, fique à vontade, gente. Você só tem que pensar numa maneira aí de ficar um pouco mais acordado nessa nossa primeira aula, viu?
Porque, nossa, vai ser sempre a primeira aula. Não tem como. Bate com a do terceiro se eu mudar para o meio da manhã e não, tá cada vez menos produtivo, né? Talvez eu acho pelo excesso de sono. Não sei. Então vocês vão ter que dar uma repensada aí, porque senão, né, a aula fica só eu aqui falando igual um bobão. Mas jovens, é isso. Deu nosso horário. Deixa eu parar aqui. Nos vemos na quarta-feira que vem. Daqui a pouquinho eu já posto também a outra aula de hoje, que eu dependia dessa aqui, né? Pra ver até onde eu ia. E talvez eu já poste também já a aula de amanhã. A nossa gravada de amanhã, já para adiantar o serviço. Então, jovens, boas aulas aí hoje na quarta-feira. Qualquer dúvida de algum assunto relacionado aí, vocês podem procurar. E até mais.